Oi, gente! Bom, ontem eu dei a dica aí, né, de como eu usei a abóbora para fazer o nhoque. E aí, eu tinha preparado já um outro assunto aqui para hoje, mas eu achei que era só, né, uma dicasinha aí da abóbora que dava para fazer com a batata, então que era tranquilo. Mas depois da postagem de ontem no Instagram, da receita do nhoque, né, de abóbora, aí, nossa, eu recebi muitas mensagens, porque o que chamou a atenção das pessoas? A farinha de trigo usada, né? Eu coloco lá, inclusive coloco em destaque, justamente para não ter erro, farinha forte. E aí eu recebi uma enxurrada de mensagem das pessoas querendo entender direito esse negócio. Nunca ouvi falar em usar farinha forte, né, para fazer nhoque. Eu recebi até algumas mensagens, né? Umas duas, assim. Teve uma que foi até meio agressiva, tipo assim, você acha que conhece, né, de culinária, né? Mas imagina, usar farinha forte numa massa de nhoque, você não sabe de nada. Era um cara que falava que tinha descendência italiana e tudo, né? Pois é. E aí eu digo, não, gente, realmente eu tenho que esclarecer isso, né? Esse rapaz, ele não mora no Japão, e foi exatamente isso que eu respondi com ele, carinhosamente, educadamente, né? Perguntei onde é que ele morava. E aí ele me respondeu que morava no Brasil, mas que era descendente de italiano, então ele cresceu comendo nhoque da avó, ppp. E aí eu falei para ele, ótimo, né? Mas eu moro no Japão e as receitas que eu ensino são adaptadas aqui para o Japão, né? E aí expliquei mais ou menos para ele e tudo, sei que no final ele pediu desculpa. Então vai uma dica aqui, né, para vocês, né, que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, mas já que eu falei, né, sobre esse rapaz aí, eu quero dar essa dica para vocês. Gente, a melhor forma de você lidar com esse tipo, né, de situação em que uma pessoa é grosseira com você, né, chega a ser agressivo, chega a ser, né, ríspido, né, com você, a melhor forma de você, né, lidar com isso não é revidar, né, na mesma moeda, entendeu? Não tem essa coisa de, foi grosso comigo, eu respondo grosso também. É ação-reação. Né? Para mim, a melhor reação a uma ação desse tipo, né, mais ríspida, grosseira, né, é você responder. Isso vai muito da sua essência, né? Se você é uma pessoa tranquila, que não gosta de briga, eu dou tudo para não entrar numa briga, sabe? Assim, porque não faz parte de mim, da minha personalidade. Eu nunca fui briguenta, né? Então, não sou eu. Então, por que eu vou responder grosseiramente também? Eu vou ser grossa com ele, né? Com as pessoas que são grossas comigo, se não faz parte da minha essência. Eles são assim. Essas pessoas, sim, podem ser dessa forma e tudo, mas eu não sou. Então, eu vou responder da forma como eu sou. Então, a melhor forma de você responder, né, um comentário assim, né, que alguém faça que você acha que seja mais grosseiro, mais, né, agressivo aí, é você responder educadamente, entendeu? É responder numa boa, não responder na mesma moeda, não devolver na mesma moeda. Essa coisa de, devolver na mesma moeda, isso pra mim não vou nem falar o que eu penso, tá? Mas, né, é você ser educada, né, responder com tranquilidade. Pensa que a pessoa que tá num mau momento, a pessoa que é desse jeito, mas não é você. Então não tome isso pra você. Não assuma essa responsabilidade pra você. É a pessoa que é desse jeito, não é você. Então responda tranquilamente, porque aí você acaba quebrando a pessoa, entendeu? Tipo assim, alô, você tá sendo grosso comigo, mas não tem motivo pra isso. Olha só, sabe? E você realmente, nossa, é impressionante, né? Como muda a situação. E aí acabou até me pedindo desculpa, né? Porque tá de saco cheio de tanta gente passando informação na internet, aí de qualquer jeito, agora todo mundo foi pra internet, não sei o quê. Pois é, né? Ele não me conhece, né? Só, sei lá, porque viu essa minha postagem aí, talvez pelas hashtags que eu usei, né? E aí chamou a atenção. Mas tudo bem.
né? Então vamos lá. E aí eu resolvi realmente estar aqui explicando para vocês, porque foi uma questão, foi uma polêmica aí. As pessoas realmente ficaram intrigadas porque a farinha é forte. Então vamos por partes, né? Bom, é o seguinte, essa receita que eu coloquei lá, né, ensinei, né, a receita do nhoque de abóbora, a base dela é uma receita de nhoque tradicional, né, de batata, que eu já ensinei também, que eu chamei de receita, eu chamei de nhoque do G. Por que nhoque do G, né? Quem conhece o G, né? Quem não conhece aí o G é meu marido, né? E ele ama cozinhar também. Eu sempre falo para as pessoas perguntam assim: Ana, o G aprendeu a cozinhar com você? Eu falo: não, você acha que se ele não soubesse cozinhar eu teria casado com ele? Imagina, né? Então, né, ele ama, sempre amou cozinhar também. Né? Então a gente se encontrou na cozinha, né? Aliás, a gente se encontrou no laboratório, né, de genética, mas a gente depois se reencontrou na cozinha, né? Bom, então o nhoque, é a receita da mãe dele, né? Que a gente adaptou aqui para o Japão. Então por isso que eu chamei de nhoque do G. E assim, o que acontece? A primeira vez, né, que a gente foi testar essa receita, e gente, eu fico tão feliz porque há 21 anos, eu moro no Japão e há 21 anos eu estudo profundamente, eu pesquiso a fundo, né, os ingredientes, né, eu estudo, né, até os utensílios. O forno foi, né, um objeto de estudo meu, né, muito profundo, porque é uma das coisas que a gente tem dificuldade aqui no Japão, essa adaptação do forno. Então, eu parti para estudar isso, porque eu queria fazer as receitas do Brasil antes da Fina Arte nascer, né? A Fina Arte eu cheguei, né, aqui em 2000, né? 5 anos depois nasceu a Fina Arte, em 2005, mas nesses 5 anos foi de estudo mesmo aí, eu resolvi estudar mesmo. Bom, é uma coisa que eu gosto, né? Então juntei, né, o útil ao agradável, e aí eu comecei a estudar mesmo os ingredientes aí, o forno e tudo, para adaptar as receitas que eu fazia no Brasil, né, que a minha avó fazia, que eu comia no Brasil e eu queria fazer aqui, e eu vi que não era só substituir, né, não era só pegar a receita e usar com os ingredientes daqui. O nhoque foi uma dessas. Só que eu fico feliz quando eu chego numa receita que eu faço a primeira vez, do jeito que ela é, para eu entender como é que ela se comporta, né, com os ingredientes do Japão, e a partir daí eu começar a analisar, né, eu vejo que essa base de estudo para mim, nossa, ajuda bastante, me ajuda a desvendar os mistérios daquela receita na adaptação com os ingredientes aqui do Japão. Então eu fico muito feliz assim, porque né, a partir de 2005, né, eu já tinha essa base aí, né, desse conhecimento aí, né, fruto de estudo, de pesquisa, né, de cursos que eu pagava para entender os ingredientes daqui, né, onde comprava, os nomes, como eu já contei para vocês essa história. Mas a partir de 2005 eu vejo que como isso me ajuda, e aí eu comecei a aprofundar cada vez mais nesse estudo para o meu trabalho, né? Então, se você for ver, é a base realmente assim do meu trabalho, né? Os cursos, tudo, né? Eles só foram possíveis, né? Eu ensinar as receitas para as pessoas justamente porque eu tenho esse estudo, eu tenho essa base, entendeu? E aí eu consegui realmente adaptar as receitas com um resultado excelente aí para poder ensinar para as pessoas. Então, primeiro eu sofri bastante para eu, né, padronizar as receitas com os ingredientes daqui, para só depois, né, ensinar para as pessoas. E aí o nhoque, ela veio depois. Então eu comecei a entender, a primeira vez que a gente fez o nhoque, pegou a receita da minha sogra lá, né, do G, e a gente fez aqui, foi um desastre, né? Porque a massa, a gente usou as quantidades certinhas, tudo bem, as quantidades, a única coisa que a gente fez foi padronizar, mudar, converter, né? Porque tava tudo em xícara, colher e tudo, e a gente foi convertendo em peso, né? E aí, pra gente partir de um princípio mesmo aí, de uma base de receita aí realmente bacana.
E aí foi um desastre, porque a quantidade de farinha para, né, para batata, para a proporção da batata e tudo, era insuficiente. E aí a gente tacava farinha para poder chegar no ponto. Quando a gente fez o nhoque, achando que ia ficar, né, a gente ia ter aquele nhoque macio, leve, como a gente comia lá na casa da minha sogra. Não, foi uma decepção, né, porque um nhoque duro, pesado, horrível, horrível. E a partir daí, né, eu e o G, a gente é muito assim, né, a gente se desafia na cozinha. Então, passou a ser um desafio fazer nhoque, tentar fazer aí igual, né, da minha sogra, a gente ter isso, né, como resultado aí, um nhoque leve e macio. E aí a gente partiu para teste, fazer mais vezes, mudar o tipo da batata, né, ir acrescentando um pouco mais de farinha para ir vendo. A gente foi fazendo nossos testes aí. Mas aí o que acontece? E a gente foi puxando, né? E eu fui puxando o meu conhecimento aí, que eu já tinha, da farinha. Então eu me toquei, que eu digo, nossa, a farinha daqui é diferente do Brasil, né? Então, a farinha comum, né, é completamente diferente do Brasil. O ovo, não, né? A não ser aquela diferença que eu vejo no inverno, no verão, que a clara fica mais líquida, mas até aí tá, né? Não era um problema assim, a princípio, pelo menos o principal, né? Mas e aí eu digo, pô, a batata, porque eu já tinha tido uma experiência anterior com a coxinha da minha sogra, que para mim é a melhor coxinha que eu já comi na vida, depois a minha. Mas realmente assim, porque a coxinha da minha sogra, ela é só batata, ela não vai nem farinha de trigo, né? Ela faz uma mistura de tipos de batata no Brasil e ela consegue o ponto perfeito, né? E ela é só de batata temperada, tipo nossa, é muito boa. E ela, né? Ela criou os filhos, ela educou os filhos junto com o marido, né? Com o meu sogro e tudo, vendendo coxinha, né? Então era perfeita a coxinha dela. E outra, ela não empanava a coxinha, não fazia o empanamento que a gente faz aqui. Ela só passava na farinha de mandioca. Então, nossa, era muito diferente, era muito gostosa, né? E aí, claro, eu peguei a receita dela e eu queria fazer aqui no Japão uma coxinha igual. Gente, não tem uma batata nesse Japão que eu não tenha experimentado, que eu não tenha testado nessa receita da coxinha. O nhoque vai bem depois, tá? Nessa receita da coxinha. Então, até aquelas batatas que vem de home center para plantar, eu testei, né? Então, eu testei tudo quanto é tipo, até eu ver que não ia conseguir, né, o mesmo resultado. Às vezes eu conseguia, e eu vejo muita gente, eu já comi coxinha aqui no Japão, feito só de batata, e tava maravilhosa, mas aí eu comi de novo da mesma pessoa, e não tava, né, e aí eu perguntei se mudou alguma coisa, a pessoa falou, ai, não sei, tem horas que sai maravilhosa, outra vez não sai muito boa, não sei o que, claro, né? Por quê? Porque as batatas mudam aqui, principalmente aqui no Japão, época de chuva, por exemplo, a batata fica mais aguada, né? Então tem tudo isso que interfere, o ambiente interfere, né? O clima interfere, né? As condições do solo interferem, tudo do ambiente, tudo. Então o que eu fiz? Partiu estudar batata. E aí eu fui fazer um estudo profundo de batata, né? E testar. E fui testando e tudo, né? Fiz as misturas de batata. Então, essa pessoa, por exemplo, que fazia a coxinha que eu comia só de batata e que não tinha um padrão, porque uma hora estava maravilhosa, outra hora já não estava tão boa, é justamente por isso. Porque fazer coxinha só de batata aqui no Japão, não dá para você padronizar a receita. Ela sai, você pode até fazer e ficar maravilhosa, mas não é sempre que ela vai ficar maravilhosa. E para mim, eu queria essa receita para o meu curso de salgados, né? No início, o curso presencial de salgados, né? E como é que eu vou ensinar uma coisa que uma hora dá certo, outra hora não dá, né? Quem é meu aluno sabe que todas as minhas receitas são padronizadas de uma forma que você pode repetir 1000 vezes, ela vai sair igual, se você não mudar nada, seguir ali certinho, né? Então,
é isso, né? Eu preciso dessa padronização das receitas aí para ensinar para os alunos. Eu não posso ensinar uma coisa que uma hora dá certo, outra hora, é porque a batata que você comprou, porque choveu e aí deu diferença. Não, né? Então eu cheguei à conclusão depois, mas é muito, quando eu falo teste, gente, é muito teste. Sabe, é tempo mesmo que você demanda na cozinha, né, para você testar, porque você só pode ir testando uma mudança de cada vez, porque senão você não vai saber o que é. Então eu fui testando primeiro os tipos de batata, né, e aí não conseguia, e aí eu cheguei à conclusão, depois de muito teste, que seria impossível, né, eu padronizar uma receita para ensinar num curso, né, de coxinha só de batata aqui no Japão. Não dava. Né? Então eu parti para pegar a receita da minha sogra como base e adaptar com o que eu tenho aqui, né? Com o que dá aqui. E aí a minha receita de coxinha, ela tem farinha de trigo, né? Mas ela foi adaptada de uma forma que ela fica muito leve. Tem alunos que falam assim, Ana, sua receita de coxinha tem um problema muito sério. Ela é muito leve, a gente come, tem vontade de comer mais, não fica cheio, não fica... E aí acaba a gente comendo demais, né? Então, e aí, como eu já falei também para vocês, qual o meu padrão de qualidade? Eu já sabia que eu não ia conseguir ter aquela coxinha da minha sogra, né? Igual da minha sogra. Mas eu também, né, não podia... pensar numa coxinha e sentir vontade de comer a coxinha de fulano, de cicrano. Eu queria comer a minha coxinha. Então, eu fui testando, até chegar num ponto que quando eu penso numa coxinha, e hoje até a da minha sogra, quando eu penso numa coxinha, claro, eu tenho vontade de comer de novo a coxinha da minha sogra, né? Mas quando eu penso numa coxinha, na minha realidade aqui, eu não penso em nenhuma outra para comer. A da minha sogra é uma coisa que está muito distante. Seria impossível comer hoje a coxinha da minha sogra de novo, né? Então, quando eu penso numa coxinha, eu penso em comer a minha. Eu não tenho vontade de comer nenhuma outra. Eu tenho vontade de comer a minha coxinha. Pronto, eu cheguei no meu padrão de qualidade, parei de testar e aí parti para padronizar a receita. Né? Então, é isso, né? A batata faz toda a diferença. E aí, nos meus estudos, né? E nos meus testes eu descobri que a batata do Japão, ela tem menos amido que a batata do Brasil. Então já dá uma grande diferença aí. E em conta disso, nos meus estudos aí com relação à farinha de trigo, a gente foi conversando aí com o G e tudo, a gente fez essa adaptação aí junto, né? E aí a gente, vamos testar então, ao invés da farinha de trigo fraca, vamos testar uma vez com a farinha de trigo forte, né? E aí a gente testou. Se não desse, a gente ia testar, né? Botar uma parte fraca, uma parte forte, como a gente faz essa adaptação com pão, né? Então, aí a gente testou com a farinha forte, só a farinha forte, né? E ficou maravilhoso. Então, o segredo era, né, a farinha de trigo para compensar essa falta de amido da batata. Por isso que saiu essa receita aí com a farinha forte, que todo mundo aí tá achando esquisito, estranho, absurdo, né? Mas para as batatas aqui do Japão é o que dá certo. Por isso que no post eu falei que no Brasil segue a receita com a farinha de trigo comum do Brasil. Entendeu? Não é a farinha de pão no Brasil. A farinha de pão é aqui, né? A farinha forte, né? É pro Japão por conta, para compensar essa falta de amido da batata. Ok, gente? Então, isso tudo é base de quê? Por que a gente conseguiu chegar nessa receita? Com conhecimento dos ingredientes do Japão, né? Então, aliás, a base do conhecimento dos ingredientes como um todo, e aí a gente vê as diferenças dos ingredientes do Japão. Por isso que a gente consegue adaptar as receitas aqui de uma forma em que a gente tem excelentes resultados, né? Então, saiu um nhoque aí, né, de batata aqui usando a farinha forte, mas é exatamente para compensar, né, essa falta de amido nas batatas do Japão, né? Tem uma hora eu vou abrir, né, um vídeo aqui pra gente falar só de batatas aqui no Japão. Eu acho que é bem bacana, porque igual no Brasil tem batatas que são mais secas, tem batatas que são mais úmidas, né? Mas mesmo assim a gente tem que
levar em conta período de chuva, né? Época de taifu, por exemplo, época agora, né, a gente já tá em período de chuva aqui no Japão, então todo ano tem esse período aí pré-verão, a gente tem o período de chuva, né? Aí, né, os taifus, então aí tem que levar em conta as condições ambientais também do local onde a gente tá morando, né? Então tem essas variações que a gente tem que levar em conta também, tá? Então olha só, a farinha forte, né? Eu já mostrei, eu gosto de usar essa aqui e ensinar essa, porque é uma farinha que você acha em qualquer mercado, tá? É uma farinha que tem 12%, deixa eu ver aqui, né? Eu já mostrei, inclusive, já fiz live, ó, 12% de proteína do glúten, ok? Para cada 100 gramas ela tem 12 gramas de proteína do glúten. Não é essa. Então no Brasil você usa farinha de trigo normal aí, né? Aqui no Japão ela tem 8% de proteína do glúten. Mas para o nhoque, gente, façam com isso aqui. Porque se você usar isso aqui, o que vai acontecer? Pode usar essa aqui? Pode. Só que você vai precisar ir colocando mais farinha para dar o ponto. E se você coloca mais farinha em nhoque, a massa fica pesada, ela não fica leve, ela fica dura, ela não fica macia. Entendeu? Quanto mais farinha. Então, em nhoque é uma receita que, né, a característica dela, para você ter um nhoque leve e macio, é usar pouca farinha e manusear pouco, né? Você não pode sovar a massa, porque senão você desenvolve o glúten, fica elástico e você vai ter um nhoque duro também. Então, o segredo é, né, você usar menos farinha possível, tá? No nhoque e manusear o mínimo possível também. Esse é o segredo. E aí, para o Japão, para nossa realidade aqui, com os ingredientes do Japão, eu só tive, né? A gente só conseguiu esse resultado aí de um nhoque leve e macio. E quem já fez a receita tradicional que a gente já ensinou, que eu já ensinei aí, comprovou isso e falou exatamente isso. Nana, como ele é leve, eu nunca consegui fazer um nhoque tão leve. Exatamente por isso. Aqui, ó, o segredo. Farinha forte na massa, tá? Ao invés de farinha de trigo, porque assim você consegue colocar uma quantidade menor e aí você tem, né, o seu nhoque aí leve e macio. Ok, gente? Então, eu realmente me senti na obrigação de estar aqui para esclarecer, já que, né, eu coloquei um dado aí que é estranho, né? Ninguém faz nhoque com farinha forte, com farinha de pão, né? Só a Ana, né? E que ensina isso. Então, causou realmente uma estranheza aí nas pessoas. Eu reconheço, né? Mas tudo tem uma explicação, né? Tudo que eu ensino é baseado em testes, em comprovação, né? Em padronização, tá? Então, eu tenho muito esse cuidado. Quem me conhece sabe, né? Tudo que eu ensino é porque eu já testei. Pode ser uma dicasinha simples que você vê na internet aí, mas eu não vou ensinar enquanto eu não testar e comprovar aquilo que realmente dá certo, que realmente funciona, né? Então, é um orgulho que eu tenho do meu trabalho, né? Eu só ensino realmente o que eu já testei, o que eu já comprovei, tá? Se ainda não consegui testar, não comprovei aquele resultado, eu não venho para cá ensinar. Para quê? Né? Não tem o menor sentido, tá? Então é isso, espero que tenha esclarecido aí. Amanhã, para não ficar mais longo, né? Porque esse assunto é polêmico mesmo, eu queria esclarecer de uma forma que realmente não deixasse dúvida mais aí para você, né? Para evitar também eu ficar recebendo essas mensagens aí, né, desagradáveis de pessoas que não me conhecem, né, mas que todo mundo tem a liberdade aí, né, de falar, né, o que quer, é o jeito da pessoa, tudo bem. Amanhã eu venho falar de novo aqui um pouquinho sobre como assar a abóbora no forno. Todo mundo ficou também querendo saber como é que eu faço no forno. Então amanhã, né, eu vou falar sobre isso, tá? E essa coisa
né? Essa substituição de batata por abóbora, batata doce, do que você quiser aí, beleza? Então amanhã a gente volta de novo com esse assunto. Eu vou ensinar como é que eu faço a minha abóbora assada, que fica maravilhosa aí. Beleza? Então, até amanhã, gente. Vamos encerrar, né? 25 minutos quase né? Nossos 10 minutos, né? Ele quase aí triplicou. Então, beijo, até amanhã, tá?